Boa tarde, irmãos e irmãs. Eu vou ler uma passagem para vocês na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os vossos olhos do coração, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança foste chamados, com rica e gloriosa herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. No capítulo 4, quando trata da igreja, na mesma carta, São Paulo escreve: Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade, amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor. Nós não vamos, claro, agora fazer um ensino, mas eu espero que essas duas palavras na carta aos Efésios, a primeira passagem no capítulo 1, versículo 17 seguintes, e depois no capítulo 4, versículo 1 seguintes, possa nos ajudar a compreender este momento. Um momento de comunhão, de unidade. E quando a Beatriz falava, a gente chama ela lá no conselho de Bea, então a Beatriz é secretária-geral do Conselho Nacional. Quando ela nos falava, ela dizia assim, Deus, quando nos chama a coordenar, também está nos honrando, fazendo uma honra a cada um de nós. Claro, não foi só para isso, mas atrás de nós existe um povo que nos escolheu, porque viu em nós características, porque percebeu em nós um chamado de Deus e confirma, a comunidade confirma esse chamado nos escolhendo para uma missão. Quantos aqui são coordenadores diocesanos? Por favor, levantem a mão. Diocesanos? Ok? Para nós ter uma ideia do grupo, obrigado. Coordenadores de grupo? Coordenadores de grupos de oração? Obrigado também. Temos aqui à direita alguns conselheiros também, e outros estão participando de outros trabalhos que eles têm em função também, não podem ficar o tempo todo aqui. E algum outro coordenador que eu não citei, que não seja diocesano ou de grupo de oração? Pode levantar a mão. Tem algum outro tipo de coordenação? Forania, região, né? Então, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a esse seminário. E essa palavra pode nos inspirar, porque ela nos chama a perceber a grandeza da missão que Deus nos deu, e inclusive nos lembra que o Espírito que nos é dado é o mesmo Espírito que ressuscita Jesus Cristo dos mortos. Isso nos faz perceber a importância da força que nos conduz, que não é uma força puramente humana, ainda que precisemos dela, mas é uma força além da força humana, é essa parresia, é uma força que nos leva a querer fazer coisas maiores que nós podemos fazer. É a força do Espírito. Esse tipo de força que o Espírito concedeu aos apóstolos é uma força que revela o poder de Deus, porque nos faz ficar humildes diante de obras tão grandes que humanamente não conseguimos, mas porque Deus nos dá do seu poder, podemos realizar. Senão, seria impossível. E nós estamos partilhando também nesse encontro, como começamos dessa manhã. Na manhã nós partilhamos de forma mais geral para todos, mas aqui nós queremos partilhar algumas coisas mais detalhadamente com vocês, porque vocês são aquele exército, aquele grande grupo de irmãos que estão na linha de frente. A linha de frente desse exército, ela não pode ser uma linha dispersa. Ela não pode, cada um não deve guiar o seu pelotão, o seu grupo da forma que quer.
Se nós queremos chegar a um grande objetivo com a renovação, nós temos que saber para onde andamos. E esse encontro se propõe aqui à tarde a dar diretrizes, direcionamentos para vocês. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham um ministério muito forte. Alguns, além de serem coordenadores, são intercessores. Alguns, além de serem coordenadores, participam do ministério de oração por cura e libertação, são pregadores. E gostariam de estar lá por causa desse ministério específico. Certo? Mas Deus honrou vocês nesse momento com o ministério de coordenar. Então não dá para estar lá. E quem foi para lá está errado. Deixando bem claro, se era coordenador e está lá, está errado. E eu sei que tem alguns que não foram. Isso mostra um nível de comprometimento com essa coordenação. Se você sabe de algum que foi para lá, você pode dizer: o presidente do Conselho Nacional disse que você estava errado, foi uma pena que você perdeu a tarde. É questionável o que você fez, no mínimo. Tá? Nós estamos sendo muito precisos e claros com vocês. Vocês são um exército em ordem de batalha. Nós, nesse momento, temos que direcionar nosso povo. E nós vamos ser muito precisos em colocar, por exemplo, aquilo que o Reinaldo já na manhã de hoje nos alertava. Ele dizia o quê? Que existem coisas que não são opcionais, mas são direcionamentos, portanto a gente acata e faz. Eu faço isso na minha vida. Por exemplo, nesse encontro aqui mesmo, existem várias determinações e orientações que chegam a mim de instâncias que nós delegamos. E eles dizem assim: não pode fazer isso. Bom, ele está com autoridade para aquilo e eu não faço. Mesmo sendo presidente do Conselho Nacional, eu me submeto àquele grupo porque eles sabem o que estão fazendo. Então a gente deu para eles esse poder, porque é um encontro que precisa ser bem organizado, e a gente se submete depois. E assim é na nossa vida, no nosso trabalho, nas leis de um país, nas leis de um estado, de um município, né? Existem regras. E o que eu acho importante, qual é o papel do Conselho Nacional nisso tudo? É bom esclarecer, porque o Conselho Nacional parece uma realidade muito distante da nossa. A gente se vê 2 vezes por ano, e sendo que uma delas é um congresso nacional, que é um congresso mais celebrativo, de despertar, assim, mais amplo, de reavivar da chama, enfim, mas não é um encontro com direcionamentos mais específicos, é para celebrar, para estarmos juntos orando e reavivando a caminhada do ano. Mas esse encontro ele é muito importante porque daqui partem direcionamentos para a vida do movimento durante um ano. É uma pena que, claro, nem todos os coordenadores diocesanos podem estar presentes aqui. Às vezes por um motivo maior, que os impede, mas porque muitos deles ainda não perceberam a importância de serem direcionados por orientações que estão acima da sua instância. Graças a Deus, nos estados, cada vez mais tem aumentado o nível de comprometimento, e aqui também. Nós somos 256 dioceses cadastradas com coordenadores diocesanos. E a participação em média desses congressos é de 100 a 120 coordenadores diocesanos. Não contabilizei esse. Isso para nós é muito significativo. Quase a metade dos diocesanos estão participando, e isso nos ajuda a alavancar a caminhada do ano. Tá? Portanto, coordenador diocesano, eu agradeço a sua presença aqui, em nome de Jesus, em nome do Conselho Nacional. Sei que esse momento à tarde não é mais apropriado para esse tipo de atividade, com calor e tudo mais, mas eu espero e agradeço assim, já esse compromisso inicial, e o esforço de vocês aqui de se manterem acordados durante a tarde, né, e atentos ao que a gente vai falar. Nós saímos de uma reunião do Conselho Nacional há poucos dias. Eu gostaria de falar sobre essa reunião, um pouco sobre ela, uma síntese. Antes da reunião, houve uma outra que foi dos ministérios nacionais. No ano passado, nós nos reunimos só uma vez com o Ministério Nacional, e achamos por bem, agora no início do ano, nessa reunião de janeiro, que é uma reunião em assembleia, reunir também todos os ministérios nacionais conosco, para poder ali discutir com eles, orar com eles e escutá-los. Então eles ficaram 1 dia e meio reunidos conosco, a presidência, e depois com todo o Conselho Nacional. E foi muito boa a partilha desses ministérios e o nível de comprometimento deles com aquela realidade que é a mais importante na vida da renovação, que é o grupo de oração. Todos eles falaram muito claramente para nós, e nós também orientávamos nesse sentido. Os ministérios que existem na vida da renovação, eles têm uma razão de ser. E qual é? O grupo de oração. Então nós temos que ter um cuidado aqui, porque alguns ministérios, ao longo da história,
primeiro começamos com as secretarias, vamos pegar essa história ao longo da ofensiva. As secretarias, elas compartimentalizaram, de certa forma, a atividade do ministério. Ficou setorizado. Depois, com o documento 61 e 62 da CNBB, nós fomos assim, ajudados a entender que a igreja é toda ministerial, e poderíamos usar novamente a expressão ministérios, então a renovação retoma a caminhada como ministérios e não como secretarias. Mas aí em muitos lugares, a visão que nós temos dos ministérios é essa, setorizados. E às vezes esses ministérios não estão voltados para o grupo de oração. O coordenador diocesano tem a grande missão de pastorear aquele seu grupo. E quando ele tem ministérios bem articulados na diocese, a formação desses ministérios é voltada para quê? Sempre para as necessidades dos grupos de oração. E aqui cabe a nós, então, tomar um cuidado todo especial com essa realidade que a gente foi criando ao longo dos anos, onde os eventos que nós fazemos como Renovação Carismática, eles têm o sentido de ser, quando são eventos de formação, de formar, quando forem ministérios, em vista ao grupo de oração. Por isso precisamos de equipes bem conscientes disso. Os ministérios, eles existem em função do grupo de oração. Não existem para si mesmos, nem para formar estruturas à parte da renovação carismática. Você que é coordenador diocesano, é quem tem a autonomia de escolher os coordenadores dos seus ministérios em discernimento com a sua equipe. Não esqueça disso também. É você que escolhe esses ministérios, eles não são nomeados à parte ou por um outro grupo, você os escolhe. São pessoas assim que você tem confiança no trabalho, que são fiéis àquilo, que cuidam muito bem do que fazem, buscam formação e são, por excelência, pessoas cheias dos dons e carismas, especialmente na sua área de atuação, naquele ministério. Não percam isso de vista. É um dom de governo, você tem que estar atento, interceder, pedir a Deus discernimento, consultar as pessoas que têm conhecimento sobre isso, que podem ajudá-lo, e escolher pessoas capazes de cuidar dos ministérios com muito zelo. E eu quero dizer para vocês que os ministérios nacionais estão, graças a Deus, com coordenadores bem preparados para ajudá-los nessa tarefa. Por isso temos lançado material, temos feito agora o workshop, temos disponibilizado assim também esses coordenadores com seus núcleos nacionais para ajudá-los nos seus estados, nos encontros estaduais que os coordenadores promovem. E assim vocês podem buscar esta formação, especialmente através da coordenação estadual e depois no âmbito da diocese, programar a formação dos nossos ministérios com todo cuidado, porque os nossos grupos de oração devem entrar numa nova caminhada, onde os núcleos de serviço, aqui falo mais especificamente para os coordenadores de grupo, onde os seus núcleos de serviço devem estar preparados para, então, ministrar na reunião de oração. Cada vez mais temos conversado e alguns têm levantado com força dentro do conselho de que o grupo de oração deve viver seus 3 momentos. É verdade que muitos não têm mais conseguido fazer isso, e nós não estamos aqui também para jogar sobre vocês uma carga grande, mas os núcleos de serviço têm que voltar a funcionar, se reunir, preparar a reunião. Então, senhores coordenadores diocesanos e coordenadores de grupo de oração, perceber que o grupo de oração que nós queremos, que foi profetizado aqui e pelo qual oramos hoje, devem ser grupos de oração capacitados, qualificados, que recebem informação para ministrar a essas pessoas que chegam às nossas reuniões. Estão percebendo que eu já estou falando de pelo menos 2 momentos, né? Da reunião, aquele dia da semana que você tem a reunião do grupo aberto, onde as pessoas vêm, visitam, recebem a palavra de Deus, recebem a oração e saem dali cheias do Espírito Santo. Mas que é preparado por um núcleo que vai se qualificando, se capacitando através da formação que as dioceses promovem, e que também é promovida pelo Estado através dos seus núcleos estaduais, e o que o nacional também tem hoje condições de ajudar. Claro, isso gera um grupo de perseverança entre os participantes que têm mais tempo de caminhada, que é o 3º momento. Esse grupo de perseverança é onde nós acolhemos aquelas pessoas que vêm, estão há mais tempo, que estão também descobrindo o seu chamado dentro da vida do movimento, e que ali se desperta neles um ministério, um chamado. Eles passam pelas experiências de oração que vocês promovem nas dioceses. Falar nisso, Dom Alberto, nós muitas vezes, ele bate muito nessa tecla, não podemos esquecer e temos que retomar os seminários de vida no Espírito e as experiências de oração. Coordenador, hoje temos material para isso, temos disponibilidade de bons pregadores para ministrarem estes encontros em nossas dioceses, que foram por vezes abandonados.
E abandonados por quê? Por que a realidade do grupo, aonde nós estamos vendo problemas do tipo, não existem mais grupos aonde ou temos os 3 momentos, onde a coordenação atua, onde estão acontecendo grupos que aconteçam seminários de vida no Espírito, experiência de oração. Por que esses problemas estão acontecendo? Por várias razões, já em algumas vezes nós fizemos um discernimento, mas a renovação, nesse sentido, tem que perceber aqui, muitas vezes em detrimento daquilo que não causa grande alvoroço, impacto, que mobiliza muita gente, mas que ao longo de uma caminhada pode trazer resultado, nós priorizamos talvez grandes atividades, grandes eventos. Tá? Queria que vocês tomassem um cuidado, vocês são pessoas capazes de entender o que eu estou falando. E às vezes a gente na renovação faz uma análise errada. A gente, para afirmar algo, nega outro, entende? E as coisas podem agir juntas. Alguém está dizendo que isso aí não é importante? Não. Nós somos especializados em fazer grandes eventos onde muitos de nós fomos ali tocados. Cenáculos, congressos, enchemos os ginásios, estádios com eventos de avivamento, de evangelização. A renovação não está dizendo que está abandonando essa prática. Mas por vezes nós estamos nos sobrecarregando com muitas dessas práticas. E nós isso observamos. Em detrimento daquilo que é essencial. O coordenador já não tem mais tempo, o coordenador diocesano, o coordenador de grupo ou de região, para cuidar das suas ovelhas. O melhor da sua equipe é destinada para administrar esses grandes trabalhos. E não pode então mais dar formação, não tem mais tempo para se reunir com os 3 momentos do seu grupo, e assim vai. Nós estamos chamando então a responsabilidade daquilo que é nosso, cuidar do grupo de oração. Esta é a primeira responsabilidade do coordenador diocesano, com o seu núcleo diocesano e com seus coordenadores de grupo de oração, que é cuidar dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. Que nós cuidando disso, nós estamos... A boa parte das crises que a gente pode enfrentar serão por outros motivos, não por esse. O simples zelo, o simples cuidado. Eu quero aqui salientar uma coisa nesse aspecto. Eu conversava no conselho e eles disseram: Marcos, tu tem que falar isso lá. Então eu vou falar, o conselho manda, a gente obedece. Irmãos, esses eventos são valiosos, mas os eventos que vocês realizam, por favor, nas vossas dioceses, para formar o povo de Deus, tem que ser ministrado por aquelas pessoas que conhecem a Renovação Carismática Católica e que estão vivendo a dinâmica da Renovação Carismática Católica. Bom, se vocês aplaudiram é porque a maioria de vocês concorda com isso e está fazendo isso. Talvez os que deveriam ouvir não estão aqui, não vieram para o encontro. Mas eu tenho certeza que se cada vez nós pensarmos melhor assim, os outros que não escutaram vão observar o crescimento do trabalho de vocês e com isso vão querer fazer também parecido, vão copiar isso. Isso é bom. Por que eu falo isso e com cuidado, para que a gente, da mesma forma que vocês têm que entender que nós não estamos abolindo os grandes eventos, mas pelo contrário, queremos priorizar os grupos, valorizando esses grandes eventos. E quando fazemos esses grandes eventos, esses momentos assim bonitos na vida da renovação, trazer aquelas pessoas que falam a linguagem carismática, que estão vindo nos nossos encontros, e com cuidado, porque pessoas às vezes vêm só para estar no meio também, mas aquelas pessoas que realmente são indicadas pelo coordenador nacional, pelo coordenador estadual, pelo coordenador diocesano. Pessoas que fazem parte realmente de um núcleo nacional, se são pregadores nacionais. Pessoas que fazem parte de um núcleo estadual e que são enviados, que têm envio da comunidade. Que se formam, que estudam a vida da renovação e que por isso amam o nosso movimento e que são por isso capazes de ajudar você no pastoreio da sua diocese. Aonde que está o problema? É que às vezes nesses grandes eventos nós até temos pessoas muito qualificadas, que pregam muito bem, mas que vão lá e falam coisas que não tem nada a ver para o momento da nossa vida. Então a gente estamos aqui num momento profético, um momento de decisão, de direcionamento, que deve envolver toda a vida do movimento e os outros que chegam lá, talvez por capacidade de atrair público, talvez por capacidade de resolver a questão financeira daquele estado, daquela diocese, porque vai atrair um grande público. Aí então a gente convida. É errado, não é errado nós trazermos pessoas que não são, que até são fora, fazer um show, uma apresentação, até uma pregação. Mas nós estamos dizendo que nós devemos priorizar quem? Aquelas pessoas que estão no nosso meio. E nós temos muitos. Um exemplo é
Agora, no final do ano passado, nós reunimos 1.500 pregadores do Brasil num encontro nacional de pregadores. E grande parte deles não são iniciantes. A maior parte deles são pessoas que estão pregando por esse Brasil afora. 1.500. Graças a Deus eu tenho visitado o Brasil nesses últimos anos e tenho descoberto muitos valores na música, na arte, em todos os estados. Com isso eu estou querendo dizer para vocês: priorizemos os valores que estão na sua diocese, no seu estado, que são enviados pelo nacional, pela diocese e pelo estado. Por favor. Podemos dizer que vamos viver uma fase também nova nesse sentido? Sim ou não? Há um comprometimento nosso. Vocês que já têm esse comprometimento, podemos firmá-lo novamente. A Renovação Carismática tem nos seus quadros pessoas capazes de pregar para ela, ministrar em todas as áreas. Sim ou não? E é essas pessoas que nós vamos priorizar em nossos trabalhos. Amém? Eles estão nos workshops aqui, estudando, se preparando. E gente nossa, com um detalhe, na maioria das vezes tira do próprio bolso para estar lá com vocês. Na maioria das vezes. São pessoas que tiram do bolso, que não cobra nada. Com isso eu não estou dizendo que a gente não tenha que dar boas condições para eles, para os nossos missionários, casa boa, lugar para dormir bem direitinho, comida boa. E no final, até uma espátula, porque também... Mas se não deu resultado, conversa com ele. Mas nós temos que trabalhar direitinho isso aí também. Se nós queremos que por um lado eles sejam esforçados e cuidadosos, por outro lado nós também temos que ser. Então um tempo novo nesse sentido de muito cuidado com a renovação, com aquilo que lhe pertence. Amém? Está claro isso, não preciso ficar mais nesse ponto, né? Então já dei o recado, já disse que eles queriam que eu pensasse, porque foi eu que levantei esse ponto na reunião do conselho, estou sendo fiel ao pedido deles. Aqui, irmãos, sobre isso, ainda, sobre a reunião do conselho que tratamos, foi importante porque há todo um planejamento para os próximos anos, e a partir de amanhã à tarde será sobre isso. E eu diria ainda que amanhã à tarde é mais importante que hoje à tarde. Vocês já estão presentes aqui, ninguém vai poder ir embora. Amanhã à tarde alguns talvez não venham porque, não, vai ter missa, então nem vou aparecer à tarde, vou direto. Não, amanhã à tarde, coordenador diocesano, coordenador de grupo, você que está aqui, tem que estar aqui às 2 horas, porque nós vamos falar do planejamento que a renovação tem para 2010 até 2017. E sabe como é que a gente vai fazer esse planejamento? Com uma linguagem moderna, planejamento estratégico. Com os elementos que organizam um planejamento estratégico. Só que a gente traduziu da forma carismática de fazer, obviamente, né? E vocês já ganharam aí o livrinho do planejamento estratégico ou não? Já? Então quem não ganhou, pede, porque tem que ter na pasta, ou não vão distribuíram na cadeira aí, peçam o livrinho, o livreto do planejamento estratégico, é gratuito. Amanhã à tarde nós vamos ter uma aula sobre aqueles pontos para como você, coordenador diocesano e de grupo, desdobrar esse planejamento na sua diocese. Vocês verão nesse livro que nós não colocamos regras absolutas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nós colocamos linhas gerais. Se você ler ele com calma, agora, hoje à noite, até vocês vão ficar com uma tarefa para hoje à noite, tá bem? Ler o livro do planejamento estratégico, é um livreto com 9 páginas, para amanhã à tarde estarmos afiados aqui para sabatinar o conferencista sobre os temas que ali estão, tá? Vai ser o Dercides Pires, que está em viagem, chega, e ele vai apresentar o trabalho para nós com calma. E na reunião do conselho, nós apresentamos esse planejamento estratégico, que é resultado do trabalho de 1 ano. Nós vínhamos fazendo outras reflexões, analisando a situação dos grupos de oração, o que fazer para melhorar sua qualidade. E aqui esse planejamento, vocês verão de ponta a ponta, que ele prioriza ações que possam ajudar nossos grupos de oração. Nós estamos em vista de uma grande construção, a maior obra material que a Renovação Carismática como movimento já fez no Brasil. Mas uma obra não vai tirar em nada o foco que nós temos dessas questões agora aqui, que estamos apresentando para vocês. Em nada. Pelo contrário, essa obra, dizia o Reinaldo de manhã, é como um pretexto de Deus para nós focalizarmos ainda mais aquelas coisas que são importantes na vida do movimento. Está claro isso? Isso tem que estar claro para nós. Essa obra de construção é uma obra de construção parecida com a do projeto do profeta Neemias. Vocês sabiam, ali, nós vimos pela manhã, foi uma obra que Neemias, e um pretexto de Deus, para reconstruir a religião de Israel. A religião que estava então se configurando e sendo concluída como a religião que esperou o Messias. Ela preparou o caminho do Messias. Esdras e Neemias prepararam a vinda do Messias com a formação da religião judaica, com a conclusão daquilo que seria a revelação de Deus.
para aquele povo, né? Então, a reconstrução dos muros foi um pretexto de Deus para o quê? Para restaurar toda uma nação. E nós entendemos que essa construção que vamos apresentar também amanhã, na parte da manhã, com os detalhes e com o encorajamento necessário para ela, é um pretexto de Deus para chegarmos a uma grande obra que é, antes de tudo, espiritual na vida do movimento. Então nós tratamos sobre planejamento estratégico e organizamos, um outro ponto foram nossos estatutos. A renovação carismática, a cada período de 5 anos mais ou menos, ela tem revisto os seus estatutos. E na última revisão ficaram questões abertas. E também com um novo Código Civil nós precisávamos reformular os estatutos do movimento, porque ele é feito em nome de uma pessoa jurídica. E hoje nós temos um estatuto do escritório nacional e precisávamos ter um estatuto da renovação carismática, e não de um escritório, um organismo apenas do movimento. Isso causava muito problema para nós na hora de ter uma sede, na hora de adquirir um bem, e na hora mesmo de legislar sobre questões internas. E nós fizemos uma revisão ao longo de 3 anos, e nessa última reunião do conselho, em algumas horas, nós fizemos a última revisão e aprovamos. O que eu trago para vocês que afeta a vida do movimento como um todo? É no que diz respeito às estruturas diocesanas estaduais do movimento. A renovação carismática, que tinha um estatuto voltado para o escritório e falava de um conselho ou de uma assembleia, não tratava especificamente das obrigações e deveres e nem tinha como um organismo filiado as coordenações estaduais. Eu não sou expert nessa área, talvez o Ronaldo, que fez a reformação, fosse a pessoa mais indicada para nos explicar isso. Mas, em síntese, nós colocamos agora como organismos filiados, com direitos e deveres, as coordenações estaduais e diocesanas. Então são diferentes instâncias. Até agora nós recebíamos orientações e acolhíamos essas orientações porque vivemos num movimento que deve viver a comunhão. Mas também agora existe uma força de estatuto, onde as coordenações estaduais e diocesanas estão ligadas ao movimento como um todo, e em 1 ano, os estatutos das dioceses e dos estados de vocês, se preparem para isso, deverão ser revisados, reformulados dentro do novo Código Civil e dentro das diretrizes do movimento. Por quê? Porque assim nós vamos trabalhar com mais unidade e também mais direitos e deveres. Meu irmão, minha irmã, você que é coordenador diocesano, é bom que você esteja atento, os coordenadores estaduais já estão orientados para isso. Nós temos 1 ano como movimento para fazer a reformulação completa de nossos estatutos. Está muito fácil, ele é um estatuto enxuto, fácil, e nós vamos ter uma unidade em termos de orientações, de artigos, definições em todo o Brasil, porque nós tínhamos um problema. Cada um fazia do jeito que queria, como queria. Alguns estados tinham alguns direcionamentos mais claros como o nacional, outros nem tinham estatutos, algumas dioceses tinham, outras não tinham. E agora nós vamos, então, como movimento, reformular essa questão. Graças a Deus, é uma decisão do Escritório Nacional, do Conselho Nacional, e nós temos 1 ano. Está claro? 1 ano. Desculpe, eu poderia pedir para vocês, querem, devem, mas não tem. Esse daqui é força de estatuto. A partir de agora, se você quiser, em 1 ano, a sua diocese vai ter que reformular. Pode acontecer que algumas dioceses terão um pouquinho mais de dificuldades, mas nós criamos uma equipe nacional, Ronaldo coordena. Nos estados, os coordenadores estaduais vão estar ajudando vocês também nisso, porque eles precisam. Então, fica o apelo aqui do esforço. Se você não tem quem faça, peça ajuda do estadual e crie uma comissão para essa revisão que vai ser muito importante para os trabalhos que temos em vista. Bem, nós estamos nos preparando para uma grande obra, né? Eu quero só tocar nesse assunto rapidamente, que é a sede da renovação. Amanhã nós vamos dizer como Deus fez tudo para nós chegar nessa obra. Mas como amanhã à tarde é planejamento, eu não vou ter oportunidade de falar com vocês de novo. Eu quero me alegrar muito com vocês, e se alegrem. Deixa eu ler uma passagem aqui de Neemias. Deixa eu achar aqui Neemias. Nessa passagem, o profeta
ele tem um problema. E quando ele resolve o problema, ele é muito direto. Eu poderia agora tentar convencê-los argumentativamente, explicando que essa obra é importante, o porquê. Eu sei que tem alguns que não entendem isso e acham até que o movimento não deveria ter uma sede, uma casa própria. Mas essa é uma decisão que vem crescer no nosso coração há 5 anos, pelo menos. Vocês lembram que há 5 anos atrás nós anunciamos num encontro aqui em Aparecida, lá no Sacolão, quem estava lá, há 5 anos atrás? Lembra? Nós anunciamos que iríamos construir a sede. E aquela ideia não desapareceu, ficamos 5 anos trabalhando. Ganhava um terreno que alguém dizia, vamos dar, mas era um lugar lá no interior, não tinha condições. Aí outro nos possibilitava, mas não tinha condições de escritura. O outro lá ia ser em Brasília, o Senhor nos reorienta para Aparecida. É uma história comprida, mas em 5 anos nós não ficamos parados. Lançamos os carnês para ajudar a construir o Centro Nacional. Naquela ocasião chamávamos só de Centro Nacional. E não pensem que a gente desistiu da ideia. Nesse meio tempo foi muito produtivo, porque nós começamos a aprender a mexer com o sistema, computador, direcionar carnês, o que dá certo, o que não dá. Eu vejo também aqui um sinal de Deus de esperar para que a gente não desse um salto maior que as pernas, porque a gente não tinha condições. Hoje eu vejo assim. Nós não tínhamos condições, experiência, mas vocês têm notado, e nós temos procurado mostrar para vocês que graças a Deus hoje a gente adquiriu uma experiência que não é completa, mas que já nos dá condições de fazer isso. Tem conseguido perceber isso? Temos que melhorar muito, muito. Nós percebemos falhas até mais que vocês que estão fora do processo. Mas é importante que a gente não fique sem dar os passos que Deus manda. E Deus confirmou esta moção várias vezes. A Beatriz vai partilhar outras moções com vocês daqui no domingo. Mas nós temos a compreensão de que esse é o momento. Os sinais nos levam para isso. Apesar de termos medo também. Quem é que não tem de dar um passo desse tamanho na fé? Porque quando a gente resolve fazer, a gente é carismático, a gente não faz também coisa pequena. Deus mandou fazer coisa grande. E o passo é na fé, meu irmão. Amanhã você vai lá no terreno e você vai ver que o passo é na fé. Nós vamos dar esse passo na fé. E sabe por que a gente está se sentindo encorajado a dar esse passo na fé? Porque vocês têm nos empurrado a dar esse passo na fé. Nós temos sentido isso no povo de Deus. A gente tem sentido vocês dizer, coragem, vai, não tenha medo. E a gente começa a observar o que vocês também estão fazendo, e a gente vê que esse povo é mais corajoso em algumas coisas do que a própria presidência. Então eles estão nos empurrando. Sabe quando o povo empurra quem está na frente? Então a gente está sentindo coragem, porque vocês estão nos encorajando a isso. E o conselho também está discernindo isso. E Neemias não fez muito rodeio para aqueles que não queriam participar da obra. Alguns opositores disseram assim para Neemias. Lá no versículo 19 do capítulo 2, capítulo 2 de Neemias, no versículo 19, diz assim: que estáis fazendo? Os opositores perguntavam a Neemias: o que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Imagina, construir uma muralha significava se opor ao rei. E o rei era um outro rei, não havia reinado mais em Israel. Eles estavam sob o domínio de um outro rei estrangeiro. Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes, Neemias respondeu aos opositores: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte nem direito na lembrança em Jerusalém. Hoje eu desejo que vocês, todos que estão aqui, daqui a alguns anos, tenham parte em tudo isso. Não é mais o momento de se opor, irmão. Não sei se você ainda precisa ser convencido no coração, porque aqui não entrou, às vezes não entra aqui, né? Você não consegue se convencer. Aí é uma obra de Deus que tem que fazer no seu coração. Peça do Senhor, mas nós temos a convicção que esse é o momento. E nós estamos nos entregando para isso com o que temos de melhor, que não são nossas vidas. Então você está sendo chamado a uma construção que, antes de tudo, vamos sempre pensar nisso. É uma reconstrução, não é uma construção material, mas é um pretexto de Deus para uma grande construção espiritual na vida do movimento. Eu espero que mesmo aqueles que se opõem abertamente ou que não entendem, percebam que é um momento de você fazer parte disso. No final da obra, o opositor a Neemias quis se sentar lá no meio da cerimônia
inclusive num lugar de destaque, para poder viver aquele momento de glória, da glória de Deus no meio do povo de Israel. E Neemias disse assim, para ele se retirar, porque ele não tinha parte naquilo. Eu gostaria de convidar você, não só por causa dessa obra, porque essa obra não é mais importante, mas esse momento que a renovação vive, fazer parte de tudo isso. Você pode dizer, mas tem estatuto, eu não gosto de estatuto, tem esse negócio de planejamento estratégico. É parte de tudo, irmão. Você é coordenador, Deus te chamou para tudo. Se você não pode, tem equipe. E aqui que está um grande desafio do líder. O líder é alguém que Deus coloca uma visão no coração, e ele vai agora correr atrás da visão. Vocês lembram do final do ano passado? O Márcio relatava aqui para nós. Vou ser franco com vocês, no final do ano passado, eu particularmente não conseguia mais me focar na visão, nas coisas de Deus tinha colocado. Mas por que, Marcos, você não conseguia? Porque as preocupações estavam grandes demais. Muita preocupação. As coisas não andavam do jeito que a gente queria. Os resultados, o retorno financeiro para o trabalho também incomodava. Você sabe quando a caixa está negativa lá na diocese, não sabe? O grupo de oração está devendo. Aquilo incomoda, você perde a visão, você fica naquilo, aí até resolve até fazer evento grande para tirar recursos. Imagina que distorção, né? De valores. No nosso caso, não chegamos a esse ponto, mas nós percebíamos assim, ó, a nossa preocupação estava a vencer cada mês. Isso não pode. Aí nós partilhamos o nosso problema com quem? Com o nosso povo. E a resposta do povo de Deus foi maravilhosa. Eu digo para vocês, por que vocês viram um brilho no olhar diferente desses rapazes que estão aqui à frente, da coordenação desse conselho? Porque nós nos unimos, nós compartilhamos primeiro nossos problemas, nossa dificuldade, e o povo disse, nós estamos juntos, nos ajudaram, e com isso, conseguimos respirar, saindo desses problemas que nós podemos vencer, para nos dedicarmos à visão de Deus. Eu digo para vocês que o ano de 2009 foi um ano que eu pude me dedicar à visão de Deus, e isso é uma graça. E é isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã. Que você constitua, junto com o teu povo, pessoas que possam te ajudar. Distribuir os encargos, distribuir a missão, não trazer sobre você o peso total da obra. Multiplicar o número, porque se Deus te deu uma missão para cumprir, te deu visão no teu coração, então, os recursos estão aí. Às vezes nós não sabemos o quê? Achar, nós não escutamos, está do nosso lado aqui, a gente não vê. Irmão, esse é um tempo então de dividir o peso, dividir o fardo e distribuir as coisas entre as pessoas que nós confiamos também. Claro, então temos que descobrir essas pessoas de nossa confiança para nos ajudar. E é um ano então de bastante trabalho. E eu quero convidar vocês, portanto, a me ajudar especificamente. Sim, me ajudar, porque tem uma coisa que eu gosto muito. Eu disse para vocês de manhã, eu gosto de abrir o computador todo dia, quando eu vou lá abrir e-mail, computador, e o primeiro site que sempre abre lá é o da renovação. E nós estamos fazendo esse cadastro. Se nós temos tantos grupos de oração, vocês imaginem se nós conseguirmos cadastrar todos os grupos que estão aqui, e mais aqueles que não estão aqui. Nós criamos uma rede articulada, e esse foi um ponto que eu tratei no conselho. Você pode cadastrar o seu grupo, pode ali divulgá-lo, e nos ajudar a passar a visão do todo. E o povo de Deus com a visão do todo vai ajudar você na sua visão. O cadastro dos grupos de oração hoje é um grande instrumento da renovação para evangelizar e para criar a maior rede articulada de grupos que a igreja tem. Não tenho dúvida disso. Não existe outra rede de grupos igual a nossa, já com 3.300 grupos cadastrados. Existem bancos de dados com milhares e milhões até de pessoas, mas estou falando de grupos onde ali semanalmente se reúne mais um grupo, dezenas de pessoas. Você imagina disponibilizar isso e poder levar até você em primeira mão tudo. A distância entre nós, entre os conselhos, essas instâncias da renovação, está rompida. Mas talvez é preciso romper com um outro estilo de vida nosso, que alguns têm resistência a esse meio de comunicação. Irmãos, o Brasil está entrando numa fase econômica boa, ainda que precisamos melhorar a distribuição dessas riquezas, mas o computador hoje já não é mais um objeto de luxo. Antigamente era, mas hoje não. E você precisa ter acesso a essas informações. Se você tem dificuldade em mexer nesses programas, então faça o seguinte: peça a alguém para lhe ajudar. Um secretário do grupo de oração, que vai cadastrar o grupo, vai entrar no e-mail semanalmente, vai receber as informações, vai levar para o núcleo de serviço ali de vocês do grupo, vai passar para você, e você, aquilo que é próprio para o grupo de oração, você passa. Nós vamos fazer grandes campanhas nacionais, nós temos que fazer grandes campanhas de construção do centro,
E nós precisamos saber onde vocês estão com precisão. Eu gostaria de contar com vocês nesse sentido. O cadastro dos grupos de oração como essencial. E eu estou falando sobre o cadastro dos grupos de oração de tarde aqui, numa sexta-feira cheia de calor. Mas eu acredito que isso aí não é barreira para que você entenda a importância. Irmão, preciso de você nesse aspecto. Grupo de oração cadastrado. E diocesano, por favor, todos eles. Sabe qual é o problema que eu tenho aqui? Eu vou dizer para vocês aqui. Os coordenadores de grupo. Não os que estão aqui. Eu acredito que os coordenadores diocesanos que estão aqui não são esse problema. Os coordenadores diocesanos têm diocese que proibiu o cadastro. Porque tem medo. Os grupos de oração são da minha diocese e não pode. Proibiu o cadastro, está com medo. O que vai chegar aqui no grupo de oração? Vai chegar as moções do Nacional, os direcionamentos da Renovação do Brasil, não tenha medo. E o grupo de oração não é seu. O grupo de oração é da Renovação Carismática Católica do Brasil. Todos nós, não é seu. Em pouco tempo, você larga essa função e vai estar noutra função. Os grupos de oração são da Renovação Carismática de todo o Brasil, de todos nós, né? Então, irmão, eu peço a você esse esforço. Minha mãe tem 60 anos e alguns dias atrás ela resolveu fazer um curso de internet. Isso é muito bom, né? Dizem que isso ajuda bastante os neurônios. E nessa idade é bom a gente exercitar os neurônios bastante. E qual foi a minha... Antes também. Mas qual é a minha surpresa? Que a mãe começou a fazer aulas. Ela não falta às aulas, toda terça e toda quinta. Talvez até esteja me assistindo na internet agora. Toda terça e toda quinta, e ela aprendeu a mexer com Word, com Excel. Tem planilhas do Excel que eu nem mexo mais, ela já sabe mexer, aprendeu. E agora ela já está entrando no segundo curso. E passou no curso, né? Teve prova, tudo. E incrível como aquilo mexeu com a vida da minha mãe. Minha mãe voltou a estudar. Aquilo animou. E é legal o seguinte, a Júlia, minha sobrinha, tem 10 anos, depois, e a Luísa, que tem 6, às vezes a avó não sabe fazer a tarefa de casa, elas vão lá e ajudam a avó. Porque sabe que crianças de 6, 10 anos são expertos já nesse sistema de computador. Então, aquilo foi bom para ela. E ela usa aquilo assim de forma muito interessante, entrando em sites. Meu pai também, faz uns 2 anos para cá, usa muito. E está sempre lá na internet. Estou dando esse testemunho, como eu vi isso na vida deles. Coordenador, por favor, se você não sabe, peça para alguém. Mas entre nesse mundo e use bem. Porque isso aí está sendo usado para o mal. Nós sabemos usar por bem. E a Renovação Carismática, com seu site, com seus espaços privilegiados, ela alcança todos os lugares do mundo com isso hoje. Eu quero partilhar mais uma graça então com vocês. E eu quero convidar vocês a serem os primeiras. Em breve, vocês viram do programa de TV, já não vou falar mais, mas a educação à distância, tá? A educação à distância, ela tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Inclusive, algumas universidades hoje são virtuais. Você pode fazer um curso reconhecido pelo MEC à distância. A Renovação Carismática, dando esse passo na Web TV, com o site preparado, com os servidores comprados, nós então resolvemos que a partir do dia 15 de março começamos com os primeiros cursos de educação à distância. Eles ainda não vão ser credenciados, não são acadêmicos, no sentido assim, de você ter um diploma acadêmico com ele, mas esse é o primeiro passo para, em breve, nós termos um instituto de formação para a formação de leigos, e por que não, alguns cursos específicos e até de diversas áreas para o que será uma futura universidade. Não há limite, tá bem? Não há limite nisso. Vamos começar o primeiro curso, Bíblia. Eu, alguns dias atrás, já me reuni com a equipe, com um coordenador pedagógico, já me reuni com um professor lá da minha universidade onde trabalhamos, me reuni também com uma recém-formada em informática nessa área, para implantar as plataformas, o material, e fiquem certos, é uma decisão, e nós estamos lá virando noites a partir da semana que vem, para isso chegar pronto a vocês, dia 15 de março, abertas as inscrições para o curso de Bíblia. Eu quero convidar você a fazer esse curso, e criar uma nova cultura de formação na Renovação Carismática. Inclusive com salas virtuais, onde você pode, na sua diocese, disponibilizar com um computador e um data show, salas de aulas virtuais para ensinar o nosso povo com aulas, onde ele possa frequentar se não tem computador. Vão preparando essa estrutura para o nosso povo, que hoje fica muito barata e acessível. Tá bem? Podemos contar também com esse esforço? É muita coisa numa tarde só? Não? Chegou a nossa turma aí das crianças ou não? A Aide está aí? A Loiva também? Vem subindo aqui, Rai. Há um tempo atrás,
eu fui num encontro lá em Joinville, num encontro nacional de formação para o Ministério das Crianças. E eu estava assumindo o segundo mandato dessa coordenação. Eu assumi em 2004, o meu primeiro mandato terminou em 2008, e esse atual mandato vai até 2012. E eu fui nesse encontro nacional de crianças, e estava lá a Aide, e eu fiz uma promessa no meu coração naquele momento, e depois deixei pública. Disse assim: Aide, não sei como é que o Conselho Nacional vai acolher isso, mas eu vou, particularmente, espero que o Conselho também faça isso, em tudo que eu puder, nós vamos tornar o seu ministério um ministério prioritário também na vida do movimento. Por quê? Não precisa nem explicar isso, é óbvio, né? Se bem que todos os ministérios são prioritários, não dá para estabelecer prioridades na evangelização. No ano passado o Ronaldo brincava com isso, lá no Fórum Carismático. Como é que a gente pode dizer que alguma coisa é prioridade na igreja, na evangelização? Tudo é prioridade. Mas tem coisas que nós temos que realmente colocar em destaque. E naquele encontro em Joinville eu falei com a Aide, Aide, o Ministério das Crianças é prioritário. Então eu fui conversando com ela, como a gente poderia fazer isso, nesse encontro dos ministérios agora também. E uma das coisas que eu posso fazer para ela nesse momento é dar alguns minutos, pelo menos uns 15 minutos, porque se eu não limitar, a Aide fala 1 hora agora aqui, tá? Então 15 minutos, e depois a gente dá mais uns 2 se for necessário. Para falar para vocês desse ministério. Esse ministério, meus irmãos, começou a crescer muito a partir do Encontro Nacional de 2005, quando nós fizemos um pequeno congressinho para as crianças lá, pequeno só porque no tamanho, na estrutura simples, e dali em diante os estaduais, os diocesanos começaram a fazer encontros, começaram a perceber que precisavam de estruturas para cuidar desse trabalho, e o ministério cresceu muito, né, Raide? E hoje ele é sem dúvida o ministério que mais cresce na vida do movimento, porque também não tínhamos nada, praticamente nada, em termos de ministério oficial nacional. E a Raide quer partilhar com vocês um pouco disso. Ela vai contar para vocês o que Deus está fazendo, está crescendo rápido, a ponto de o Brasil se tornar pequeno, é um projeto já latino-americano, e eu vou convidar ela para falar, senão estou falando demais, depois eu retomo com algumas pequenas coisas com vocês. Podemos? Infelizmente acho que a show não funcionou. Pois é, ele está tentando ali. Louvado seja o menininho Jesus. Este menininho Jesus que esteve presente na vida mística de São João da Cruz, na vida mística de Santa Teresinha, quer também estar no meio de nós. Feche um pouquinho os seus olhos e veja se ele está brincando por aqui. Tá ou não tá? Ele é menino quietinho ou é menino que fica brincando? Por que você quer que o seu fique quietinho? Olha para ele e fala assim: menininho Jesus, você quer brincar comigo? O que ele respondeu? E conta para ele que você também quer. Eu também quero, menininho Jesus, brincar com você. Agora faça um escorregador assim para o menininho Jesus, para cair bem no seu coração. Fala: vem, menininho Jesus, morar no meu coração. No já, hein? 1, 2 e... Olha se ele entrou. Ele está aí? Ah, e nunca mais vai sair, amém? Pronto? Teve como? É, isso. O Ministério para a Criança é o Ministério da Renovação Carismática Católica. Por isso, pode ter trabalhos bonitinhos, bem feitinhos, bem programados, mas só acolhemos como Ministério para a Criança aquele que leva ao batismo do Espírito Santo. Porque essa é a nossa cultura, a cultura de Pentecostes. Então, não, ali faz um encontro bonitinho. Não é ministério de criança. Para ser ministério de criança, deve levar a essa experiência do batismo do Espírito Santo. É um ministério de estado de vida, por isso deve conter em si todos os ministérios de serviço adaptados à realidade da criança. Então, temos que ter música para criança, louvor, intercessão, pregação, todos os outros ministérios de serviço do grupo de oração, só que com a realidade de criança, né? E também, ela tem 2 focos.
ele tem 2 focos, a criança e quem a evangeliza. Então, se você vai fazer um grupo de oração, eu quero um ministério de criança na minha comunidade, você saiba que você vai ter que trabalhar a criança e o evangelizador. Vai fazer um encontro para a criança, para o evangelizador. Vai fazer um retiro para a criança, para o evangelizador. Então, eu tenho 2 encontros nacionais, um com evangelizadores de criança e o outro congressinho, que é paralelo ao Congresso Nacional das crianças que vão com seus pais no Congresso de Adulto. Amém? O Ministério para a Criança, aqui está a cultura de Pentecostes. Não vai parecer bem. Aquela é Nossa Senhora de Pentecostes e a gente prioriza os trabalhos que levam a essa experiência. Disse Jesus, deixai vir a mim? Não. Porque delas, 3 coisas. Primeiro, que as crianças vão até Jesus. O que muito tem atrapalhado as crianças irem até Jesus, muitas vezes é a linguagem do adulto. Não pode. Não deixa. Deus está triste. Deus castiga. Deus é ruim. Isso tem afastado muitas crianças do ministério para ir até Jesus. Outra coisa muito terrível que a gente tem encontrado são a falta de preparo dos grupos de orações para acolher a criança naquele meio, que é próprio também para evangelização. Então, a gente tem trabalhado para que aquela velha chavão, criança tem que ser bonzinho, obedecer papai e mamãe, seja substituído por um querigma eficaz, adaptado à realidade da criança. Não é mais isso. É necessário falar com a criança, porque vemos na criança não alguém que é evangelizável, mas alguém capaz de evangelizar. Lá nas nossas experiências, onde começa grupo de oração de criança, o pai não quer ir. Não, vão sim, tem lá o meu encontro lá. Vamos, papai, estão levado adultos, tem levado toda uma família. E nas creches, tem levado os pais das crianças a voltarem para a igreja, muitas vezes pais traficantes. Então, a criança trazendo de volta toda a família para a evangelização. Nós temos aqui a foto, a próxima, de um grupo de oração ideal. Aquele é o grupo de oração ideal. No momento que a criança chega de longe, estão vendo? Aquela lá longe, depois você consegue levar ela até os pés de Jesus, você consegue colocar ela no colinho de Jesus, percebe que em um momento ela consegue olhar para Jesus e de repente ela senta no colo de Jesus. Este é o modelo perfeito de grupo de oração, de criança e de adulto. Concordam? Né? Podemos passar. O Ministério de Criança, em 2010, tem um grande desafio. Pode passar mais um? É ter um grupo de oração de criança em cada grupo de oração de adulto. Aonde tiver um grupo de oração de adulto, onde é o de criança? Ali, está ali. Por quê? A criança já está lá. Se você prestar atenção, no tempo de Jesus não contavam as crianças, mas nosso tempo é diferente, né? Você vai ver que lá no seu grupo de oração tem ou não tem crianças? E se você consegue que seu filho fique 2 horas sentado do seu lado, no grupo de oração de adulto, você matou a infância do seu filho. Porque menino não foi feito para ficar 2 horas sentado, vendo coisa que não interessa a ele, verdade ou não? Se seu filho está ali quietinho, questione. Quem é o Deus que você está mostrando para ele? Um Deus, fica quieto, menino. 2010 temos que estar em todos os grupos de oração de adulto, amém? O histórico, um pouquinho do histórico do Ministério para Crianças. Ele, em 2005, como diz o Márcio, ele começou a ser um ministério em nível nacional, com coordenação própria e tudo. Mas, desde sempre, no Brasil, já temos vários lugares do Brasil, trabalhos maravilhosos com criança. Não quer dizer que o trabalho com criança começou em 2005. Em Goiás, em vários estados que a gente vai, a gente vê sinais de grandes trabalhos. Mas foi em 2005 que o Ministério conseguiu começou a ser organizado em nível nacional, né? Nós já temos 7 encontros nacionais de evangelizadores de crianças e 5 congressinhos também nacionais. Em 2009, o Ministério para a Criança, a Renovação foi convidada para participar da Semana Catequética.
que é de toda a catequese. Então, enquanto renovação, isso foi um salto muito importante no nosso trabalho. Em 2009 também, o Ministério para a Criança foi convidado a fazer uma formação no Peru, porque em 2010 nós teremos o primeiro ECLINHA, o primeiro encontro latino-americano para crianças. Então, vieram buscar no Brasil esse modelo, vieram buscar em nós essa formação. E a gente está muito feliz de poder dar aos nossos irmãos da América Latina essa experiência. E ele também acontece em vários lugares do mundo. As pessoas mudam para lá e levam nosso material. Eu quero dizer isso. Em nenhum país tem encontrado evangelização como a nossa, que é através de brinquedos, de jogos, cantigas de roda. É uma pedagogia nova. E isso encanta a criança. Isso tem dado demonstração do nosso organizado, como no Brasil também. A gente não tem notícia na renovação em outros países. Então, aqui está sendo modelo, por isso temos que estar fortalecidos, né? Em 2011, 10 não terá encontro nacional de evangelizadores de criança, para ter nos estados. A gente quer saber, cada estado, o que está acontecendo, o que tem em cada estado. 2011, teremos nosso encontro nacional, que será em Tocantins, mas 2012, posso dar uma grande notícia? Primeiro encontro mundial de evangelizadores de criança. Será lá, né, na sua terra, será no Paraná, e já temos o local, e a gente vai fazer esse contato com o mundo inteiro e trazer para o Brasil, para essa experiência de troca de experiências. O Ministério para a Criança, ela tem 3 objetivos. Resgatar a descendência eleita. Onde tiver uma criança, a gente não só está resgatando a criança. No tempo de Dom Bosco, ele fazia uma evangelização preventiva. Hoje não. Nossa evangelização já é de resgate. Com 2 anos, a criança já é consumista, é ou não é? Ela escolhe marca, eu quero marca tal. Você vai no supermercado, você gasta mais ou menos quando você está com a criança? Pouco mais ou muito mais? E as coisas que interessam a ela, está alto, difícil ou está baixinho? Assim, de cores plenas ou cores muito fortes? Vocês estão entendendo que não é algo que estão por acaso acontecendo? Querem as nossas crianças. Faraó decretou morte de crianças aos 2 anos, mas nossas crianças estão decretada a morte dela pelo consumismo, pela droga, está chegando aos 8 anos. A prostituição está chegando na vida da criança aos 9, a primeira Eucaristia aos 10. É urgente ou não? É urgente ou não, Ministério para a Criança? A segundo objetivo é fazer com que a criança seja ouvida. A criança, no tempo das regras de São Bento, falava assim, tiver problema na comunidade, primeiro ouçam as crianças. Então, se os pais ouvissem a criança, haveria mais ou menos divórcios? Menos, bem menos. Ou talvez nem houvesse, né? Então, ouvir as crianças. As crianças estão sendo ouvidas nas escolas? Nas creches? Nas casas? Nas nossas famílias? É esse o nosso trabalho, ouvir a criança. Segundo, achar o lugar da criança. A criança perdeu espaço, não tem mais liturgia infantil nas paróquias, está começando agora com o nosso ministério. O lugar da criança, no grupo de oração, qualquer lugar da criança, por favor, acha um lugar para que essas crianças possam sentir a casa delas. Quando a gente fez 3 metas, a primeira evangelizadora, nós desenvolvemos um método com cores, com brinquedos, com cantigas de roda. Atirei o pau na raiva, vá, mais a raiva. Fui na fonte de água viva, beber água e encontrei. E assim a gente vai evangelizando com músicas. A gente tem a missão, a meta missionária. No Ministério da Criança tem avançado muito em escolas, em creches, em hospitais, brinquedoteca em hospitais,
para resgate da autoestima da criança, né? Do amor à criança. A gente tem trabalhos já bem adoradores mirim no Paraná. A gente tem Oásis lá no Natal, uma casa que fica com as crianças no horário que elas não estão na escola, só para evangelizar, e ali, lugar de periferia. Gente, a solução de tudo é grupo de oração. É grupo de oração. Se tem pedofilia no seu estado, a solução é? Se tem abuso sexual em criança, a solução é? Não tenham dúvida disso. Nós fizemos um grupo de oração lá na favela, onde havia o maior número de abuso sexual. Hoje, essas crianças não só evangelizam seus pais, mas a família está voltando para a igreja. Em 6 meses, elas retornam para casa, por causa do grupo de oração que fizemos lá nessa favela. A solução é grupo de oração. A gente tem também a meta formadora, missionária e a meta formadora. Ministério de Criança, boa vontade é pouco. Ministério de Criança, boa vontade é pouco. Crianças, estamos lidando com fé moldável. Estamos lidando com fé virgem. Estamos lidando com a fé que está em base, na sua base. Então, não dá para pessoas... qualquer um olha a criança, toma conta. Não somos babá de crianças. Inclusive, Ministério de Criança é proibido. Ficar dando comidinha, trocando fraldinha. Isso não é trabalho de Ministério de Criança. Nós vamos para evangelizar. Quando a nossa patrona Helena Guerra, dá para mostrar o desenho, a foto dela? Ah lá, Helena Guerra. Nós trouxemos com boneca, com a historinha dela, para você levar para casa. Saber a história de Helena Guerra é muito importante no nosso ministério. E a nossa agenda, eu já falei um pouco, o Encontro Nacional de Evangelizadores de Criança, o ECLINHA. O ideal. Quando você fala assim, eu quero Ministério de Criança na minha diocese, você está dizendo, eu vou dar para meu ministério 4 espaços. Vamos ver o que é isso que você está querendo para o seu grupo de oração. Como acolher um bebê? O que eu tenho que dar para um bebê? Um lugar para ele dormir, um lugar para o papai e a mamãe trocarem a fralda, é ou não é? Então, o Ministério para a Criança deve ter, nos grupos de oração, por exemplo, se o grupo de oração fosse aqui, eu pegaria um cantinho como aquele ali, faria um cercadinho e ali poria um colchonete. A estrutura, vou mostrar para vocês. A estrutura do Congresso Nacional, passa mais outra, esse. Já é uma estrutura grande, por exemplo, eu levo 16 berços, eu levo cadeira para amamentar, mas as crianças vão ficar lá 5 dias, e uma média de 80 bebês a gente atende por dia ali. Então eu tenho que ter uma estrutura grande, mas no seu grupo de oração, que são só 2 horas, um colchonete já resolve o problema do papai e da mamãe ou não? Né? Aí se você colocar também um fraldário, uma mesa mais alta com lugar de pôr o neném, para você precisar trocá-la, a mamãe não vai ter mais ânimo para sair de casa com seu filhinho? Né? E se o neném dormir, um colchonetezinho. Mas a criança que está acordada, ela até 3 anos, ela não fica longe do papai e mamãe não, fica. Se você tira ela, o que ela faz? Chora o tempo todo. Então a gente vai fazer um cantinho. Sabe chiqueirinho? Quem já viu? Lá no bairro, cidade de vocês, é chiqueirinho que chama? É um cercadinho, né? A gente põe um chiqueirinho e lá, ou então um tapete no chão, cercadinho, um cercado bem pequenininho para a criança olhar e ver o papai. O papai e a mamãe ficam sentados do lado, porque a gente evangeliza, mas toda hora o menino olha para o pai. Se o pai está ali, ele continua. Se não está, ele chora. Então fica do lado do papai e da mamãe. E se tem algum problema, papai e mamãe quer estar com fome, papai e mamãe quer água, papai e mamãe pode atender ali prontamente. Mas minha equipe faz o quê? Conta historinhas, brinca de roda, brinquedos silenciosos. E é tudo silêncio, porque está acontecendo a pregação aqui. Então é uma evangelização mais pessoal, de pessoa para pessoa. Então ali 2 momentos, a criança dormindo e a criança acordada. A criança tem que ser atendida, o bebezinho, e apoio aos pais de 0 a 3 anos. Já a criança de 4 a 10 anos, gente, ela é ótima. Você leva para um lugar, você faz louvor, você faz evangelização, você faz uma porção de atividades. Mas a criança de 11 a 14 anos,
Vem louvar. Que mico. Estão nessa fase, não é? Mas não tenham problema não, nós já temos material para essa fase também. Nós temos formado com essas crianças equipe de pregadores, equipe de intercessores, equipe de música, todas as equipes para trabalhar com os menorzinhos, a gente tem tirado dessas crianças de 11 a 14 anos, orientados por um adulto, logicamente, né? Então, a gente já tem avançado muito nesse trabalho de evangelização e temos muito. Então, aqui tem todo o trabalho do berçário, podia ir passando. A gente tem que ter água para criança, tem que ter banheiro só de criança, que criança fala com ela, não senta, o que ela faz? Senta, né? O registro, a segurança é a primeiro. O Marcos tem nos chamado muita atenção, né, Marcos? Primeiro você dê uma segurança, para depois você dar... Aqui o atalho, está passando aí? Ali já é o congressinho. Quando a criança já está maiorzinha, no Congresso Nacional, quem viu apoio aos pais, o lugar dos bebês brincarem, vocês notaram isso lá? Vocês foram lá visitar, né? Aqui o trabalho com crianças maiores, gente, eles já fazem louvor, tem a missa todo dia, missa infantil, tem um momento de teatro, tem um momento de oração, o momento do lanche, e isso tudo a gente tem como orientar as pessoas. Vamos falar agora dos projetos do Ministério para a Criança. Nós temos o projeto Celebrando a Vida. Quando no grupo de oração alguém diz, estamos grávidos, primeiro grupo ministério a visitar esse casal em sua casa deve ser qual? Ministério de Criança, para dar boas-vindas. Então não basta dizer que somos contra o aborto, é preciso dizer que somos também celebradores da vida. A vida deve ser celebrada. Então a gente já tem todo um roteiro para uma celebração da vida com os papais. A mamãe diz, o Senhor fez em mim maravilhas. E com isso, Deus nos prometeu que quando a gente fizer essa celebração e a mãe tiver na dúvida se aborta ou não, se o neném tiver 1 minuto de vida, ele vai balançar tanto no ventre dela que como João Batista vai acordar Isabel. No ventre disso. Crê nisso? Que neném de um dia balança? Com a graça de Deus? No momento que você rezar uma salve rainha, magnífica, a criança que vai dar testemunho, criança de um dia, é ser vivo, não é um objeto a ser lançado fora. É a própria criança que vai dar seu testemunho para os adultos, amém? A gente tem também um projeto chamado, o Projeto Amazônia, que é apadrinhamento de crianças que moram lá na Amazônia. E o Ministério de Criança é o primeiro a fazer esses padrinhos, a estarem ajudando essas crianças. Doe uma Bíblia. Nesse ano é ano da Palavra de Deus. Gente, ler Bíblia é hábito. Rezar é? Escovar dente é? Como é que se pega hábito? Depois fazer o adulto ler Bíblia é mais complicado, é ou não é? Então, faça no seu grupo uma campanha, doe uma Bíblia para cada criança que lá está. Dia 31 de outubro, tem o Halloween, não tem? Mas o que tem no dia 1º de novembro? Todos os santos. Então a gente quer lançar nacionalmente o dia de todos os santos para todas as crianças do Brasil. Em vez da criança, você não vai no Halloween, você não vai, eu quero, quer ir na festa, gente. Mas você fala, não, a outra é melhor, a outra é dos santos. Então, que cada grupo de oração tem um grande... o Marcos me mostrou, aleluia, né, Marcos? Aleluia, que já tem na Amazonas. Cadê o pessoal da Amazonas? Vocês têm lá o aleluia, né? Das crianças, com fantasia de santos, né? É isso que a gente quer para o Brasil todo. A gente tem um projeto também, chama Coroinha do Menininho Jesus. Na coroinha, a criança reza 12 Ave Marias, uma a cada ano da infância de Jesus. Esse projeto é para a criança fazer grupos de oração no recreio e na rua com seus coleguinhas. Ela reza 12 Ave Marias e fala um pouquinho da infância de Jesus. E assim vão criando grupos de oração nas escolas, aonde a criança estiver. Lá na creche tem. Menino de 6 anos faz a coroinha com os grupinhos. No recreio eles vão fazendo grupinhos assim, ó.
A gente já tem mais de 15 grupinhos de oração só lá na creche de Belo Horizonte, na hora do recreio. A gente tem cursos de formação. Se você está querendo, os estados já estão fazendo formações, a gente já tem coordenadores estaduais do ministérios, diocesanos, então dá para fazer um trabalho bom. E encontros estaduais. Neste ano faremos encontros estaduais do Ministério para a Criança. Uma coisa muito séria está acontecendo agora. Já foi aprovado a lei em que é obrigatório ter aulas de religião nas escolas. Quem está sabendo disso? Quem é que foi lá lutar, pedir para essa lei acontecer? Quem que foi? A igreja? Mas sabe quem vai preencher essas vagas? Quem tem curso. Então, se você é coordenador de grupo de oração, pague um curso para a sua evangelizadora lá. Porque se nós católicos não preenchemos essa vaga, a igreja católica lutou para isso e vai cair nas mãos de outras religiões, inclusive. Qualquer religião, viu? Pode pegar essas vagas. Hã? Sim, precisamos entrar nas nossas escolas. É hora agora. Dá tempo ainda de se formar. A lei já está aí sendo aprovada, mas até a formação dá jeito. E nós temos também a encíclica. Depois de 42 anos, o Papa faz uma encíclica social. Isso é de 40 em 40 anos. Se ele fez agora, é necessário ou não? Então, coordenadores de grupo de oração, não cruze os braços. Conheça as leis de incentivos, tem leis municipais, estaduais, tem leis federais. É possível chegar numa empresa de 100 funcionários e ir lá falar, olha, aqui está um projeto de... Você é obrigado a dar creche para os seus funcionários. Se tem 100 funcionários, é obrigado a ter creche. Eu tenho aqui um projeto de creche, eu vou atender seus funcionários, mas eu vou atender também toda essa comunidade carente aqui em volta. E você, através dessas leis, e através de planejamentos e projetos, você pode fazer um trabalho muito bom na sua escola. Eu queria agradecer a Deus primeiro, por ter colocado esse ministério no coração do Marcos, por ter colocado esse ministério como prioridade em todo o Brasil. Mas para que isso aconteça, é necessário que levantemos e abracemos esse projeto. Posso terminar contando uma historinha? Um dia uma criança estava no ponto de ônibus e viu uma criança mexer no lixo. E ela procurava comida e o lixo só tinha coisa podre. E ela achou uma coisa podre e olhou, fez assim, comeu. Aí a criança olhou, meu Deus, que nojo! Faça alguma coisa. E Deus, na sua misericórdia, respondeu, já fiz, criei você. Diga para quem está do seu lado, Deus já fez a parte dele, criou você. Deus já fez a parte dele, chamou você para coordenar um grupo de oração. Deus já fez a parte dele, colocou crianças no seu grupo de oração. Então agora é a sua vez, irmão. Que Deus os abençoe e o menino Deus esteja sempre no seu coração. E o material. Aqui está Helena Guerra. Aqui tem a coroinha do menininho Jesus. Gente, Jesus Banguelo, vocês nunca viram. No meu livrinho tem. Jesus de 1 a 6 anos. Aqui um terço bizantino para criança. Aqui liturgia infantil. Aqui cura interior para criança. Este aqui é a apostila de formação, que é encontrado na Renovação Carismática. Aqui tem seminário de vida no Espírito para criança. Aqui tem como fazer grupo de oração, todas essas coisas. Aqui tem um querigma de 0 a 6 anos. Nós temos de 11 a 14 anos, de 0 a 6 anos. Historinhas para criança, oficinas para congressinhos, como fazer oficina, já estão prontas, é só aplicar com material reciclado. Já estão aí, lá no Ministério da Criança, ou então lá no nosso estande. E todo o material de evangelização. A Arca de Noé, eu queria que você apresentasse. A Arca de Noé está aqui.
Tem também, por exemplo, vai fazer os 12 apóstolos. Tem o dia de Pentecostes e sem Pentecostes. Esse você não viu. Aqui com Pentecostes, aqui sem Pentecostes. Gente, o material nosso com o de EVA é fantástico. O querigma das cores está aí, tanto lá E lá a primeira pergunta que eles me perguntaram lá agora. Quem é que tem que comprar material? A gente ou o coordenador do grupo de oração? Você responde, Marcos. Vocês e o coordenador, os dois.